Às 2 da manhã, meu celular tocou. Era o advogado dos meus pais. A voz dele estava tremendo tanto que eu quase não conseguia entender o que ele estava dizendo. Você não pode estar falando sério. Por favor, me diz que isso é algum tipo de brincadeira. Mas não era. Eu tinha acabado de assinar os papéis de demissão deles. Meus próprios pais. Da empresa que eles construíram do zero. E eu vou te contar exatamente como a gente chegou nesse ponto. Meu nome é Rafael, e há 3 anos atrás eu era só mais um funcionário na empresa de tecnologia dos meus pais. Eles começaram tudo em 1998, na garagem da nossa casa. Eu tinha 5 anos na época. Cresci vendo meu pai trabalhar até tarde da noite, minha mãe fazendo a contabilidade na mesa da cozinha. A empresa cresceu devagar, mas cresceu. Quando eu tinha 18 anos, eles já tinham um escritório de verdade, com 15 funcionários. Eu nunca quis trabalhar lá, sério. Meu sonho era ser músico. Passei a adolescência inteira tocando guitarra, fazendo shows em bares pequenos com minha banda. Meus pais até apoiavam, mas eu sempre sentia aquela pressão silenciosa. Aquele olhar do meu pai quando eu dizia que tinha mais um show no fim de semana. Aquele suspiro da minha mãe quando eu falava sobre tentar a sorte em São Paulo. Mas aí veio 2019. Minha banda acabou. O vocalista se mudou para o exterior, o baterista decidiu que queria ser professor. E eu fiquei lá, com 26 anos, sem faculdade completa, sem perspectiva. Foi quando meu pai me chamou para conversar. Filho, você já pensou em trabalhar com a gente? Só por um tempo, até você descobrir o que quer fazer. Eu aceitei porque não tinha outra opção. Pensei que seria temporário, algumas semanas, no máximo alguns meses. No começo era tranquilo, eu cuidava das redes sociais da empresa, respondia alguns e-mails, coisas básicas. Mas eu percebi algo. A empresa dos meus pais estava estagnada. Eles faziam as coisas do mesmo jeito desde 2005. Mesmos processos, mesma abordagem, mesmas estratégias. O mundo tinha mudado completamente, mas eles não. Comecei a sugerir mudanças, pequenas no início. Pai, a gente podia automatizar esse processo aqui. Mãe, ninguém mais usa esse tipo de sistema, tem opções melhores. No começo eles ouviam, mas não faziam nada, sempre tinham uma desculpa. É assim que sempre funcionou, não queremos arriscar, você ainda está aprendendo. 6 meses depois, eu não era mais o estagiário das redes sociais. Eu tinha virado praticamente o gerente de operações, sem nem ter o título. Eu resolvia problemas, fechava negócios, conversava com clientes, e a empresa começou a crescer de novo, pela primeira vez em anos. Foi aí que eu cometi meu primeiro erro. Eu achei que isso me dava poder. Achei que agora eles iam me ouvir de verdade. Em uma reunião, eu propus uma mudança grande. Queria que a gente mudasse completamente nosso modelo de negócio. Em vez de vender software como produto, venderíamos como serviço, mensalmente, assinatura recorrente, previsibilidade de receita. Todo mundo no mercado estava fazendo isso. Era o futuro. Meu pai me olhou como se eu tivesse sugerido a gente fechar a empresa. Rafael, você está aqui há menos de 1 ano e quer mudar tudo que levamos 20 anos para construir? Pai, o mercado mudou. Se a gente não mudar, vai ficar para trás. Nós não vamos ficar para trás. Nós sabemos o que estamos fazendo. A reunião terminou ali, mas a tensão não. Começou a aparecer em tudo. Cada sugestão minha era vista como desrespeito. Cada ideia nova era uma ameaça. Minha mãe começou a fazer comentários passivo-agressivos. Ah, o Rafael deve saber melhor que a gente, né? Afinal, ele tem quase 1 ano de experiência. Mas eu não desisti, porque eu via o que estava acontecendo. Nossos concorrentes estavam crescendo, clientes antigos estavam saindo, o mercado estava nos deixando para trás exatamente do jeito que eu tinha alertado. Então eu fiz uma coisa que mudou tudo. Sem falar com eles, eu montei uma apresentação completa, dados, gráficos, projeções financeiras, casos de sucesso de outras empresas. Levei 3 semanas para preparar. Chamei uma reunião e apresentei tudo. Por 2 horas, eu mostrei exatamente onde estávamos, onde poderíamos estar e o que precisávamos fazer para chegar lá. Quando terminei, fiquei esperando que dessa vez seria diferente. Meu pai desligou o projetor, ficou em silêncio por uns 30 segundos, então olhou para mim e disse: Você terminou? Terminei. Então agora eu vou te falar uma coisa. Essa empresa é nossa, minha e da sua mãe. Nós construímos ela, nós sabemos o que é melhor para ela. E se você não está feliz trabalhando do nosso jeito, a porta está aberta. Foi como levar um soco no estômago.
Não era sobre estar certo ou errado. Era sobre controle, sobre ego, sobre eles não conseguirem aceitar que talvez, só talvez, o filho deles pudesse saber algo que eles não sabiam. Eu deveria ter saído naquele dia, mas não saí, porque alguma parte estúpida de mim ainda achava que podia mudar as coisas. E porque, no fundo, eu tinha me apegado à empresa, tinha virado minha. Nos meses seguintes, a situação piorou. Não era só sobre trabalho mais, era pessoal. Jantares de família viravam campos de batalha silenciosos. Minha mãe parou de me ligar para conversar. Meu pai mal falava comigo fora do escritório. Mas aí aconteceu algo que ninguém esperava. Um dos nossos maiores clientes, uma empresa que estava com a gente há 12 anos, cancelou o contrato. O motivo? Encontraram um concorrente que oferecia exatamente o que eu tinha proposto: modelo de assinatura, suporte melhor, tecnologia mais moderna. Perdemos 22% da nossa receita de uma vez só. A empresa entrou em pânico. Meu pai ficou em silêncio por dias. Minha mãe chorou no escritório e achou que ninguém tinha visto. A equipe começou a ficar nervosa, perguntando se ia ter demissões. E eu? Eu fiquei com raiva. Porque eu tinha avisado. Eu tinha mostrado os dados, eu tinha implorado para eles ouvirem, e eles ignoraram. E agora estávamos pagando o preço. Foi quando minha avó me ligou, a mãe do meu pai. Ela tinha 83 anos e não tinha nada a ver com a empresa, mas sempre soube de tudo o que acontecia na família. Rafael, meu pai me contou o que está acontecendo. Vó, eu tentei avisar. Tentei tanto. Eu sei, meu filho. Mas você precisa entender uma coisa. Para o seu pai, essa empresa não é só negócio. É a identidade dele. É tudo que ele construiu. Aceitar que precisa mudar é aceitar que ele estava errado. E isso é muito difícil para alguém do jeito dele. Mas e agora? A gente vai afundar por causa do orgulho dele? Ela suspirou. Às vezes as pessoas só aprendem quando perdem tudo. Depois daquela ligação, algo mudou em mim. Eu percebi que não ia conseguir salvar a empresa enquanto estivesse na posição de filho, enquanto cada ideia minha fosse vista como rebeldia, não como solução. Foi aí que eu comecei a fazer algo nas escondidas. Nos finais de semana, quando ninguém estava no escritório, eu mexia nos arquivos da empresa. Lia contratos, estudava a estrutura societária, entendia como tudo funcionava juridicamente. E descobri algo interessante. Muito interessante. Quando eu tinha 15 anos, meus pais tinham colocado meu nome na empresa. Foi uma jogada fiscal que o contador deles tinha sugerido. Eu tinha ações. Não muitas, mas tinha. 15% da empresa estava no meu nome, mesmo que eu nunca tivesse dado importância para isso. Comecei a pesquisar, conversar com advogados sem meus pais saberem, e descobri que tinha mais poder do que imaginava. Como acionista, eu podia convocar assembleias extraordinárias, oficialmente, seguindo todos os procedimentos legais. Quando meus pais receberam a notificação, foi um caos. Meu pai ligou gritando: "O que você acha que está fazendo?" "Estou tentando salvar a empresa, do jeito certo dessa vez." "Você está tentando nos tirar da nossa própria empresa." "Não, pai. Estou tentando fazer o que precisa ser feito. E se vocês não querem fazer, então alguém tem que fazer." A assembleia aconteceu em uma quinta-feira, em uma sala que a gente alugou, com advogado presente, tudo registrado. Meus pais estavam de um lado da mesa, eu e os outros acionistas do outro. Eu apresentei uma proposta: mudança completa na gestão da empresa. Novos processos, novo modelo de negócio, nova estrutura. E a parte mais difícil: mudança nos cargos de liderança. Meus pais sairiam das posições operacionais e ficariam apenas no conselho consultivo. "Vocês estão nos demitindo." Minha mãe tinha lágrimas nos olhos. "Não, estou propondo uma reestruturação. Vocês construíram algo incrível, mas não conseguem levar para o próximo nível, e se não fizermos isso agora, não vai ter empresa para ninguém." Meu pai se levantou. "Você é meu filho. Como você pode fazer isso?" "Exatamente por ser seu filho. Porque eu não vou ficar sentado vendo tudo que vocês construíram desmoronar por orgulho." A votação aconteceu. Eu tinha os votos que precisava. A proposta passou. Juridicamente, tudo estava correto. Eles não foram demitidos, foram reposicionados. Mas na prática, eu tinha tirado meus pais da empresa deles. Eles saíram da sala sem dizer uma palavra. Não falaram comigo, não olharam para mim. E foi aí, às 2 da manhã daquela mesma noite, que o advogado deles ligou, tremendo, dizendo que iam entrar com um processo,
que iam reverter tudo, que eu tinha destruído a família. Eu dormi umas 3 horas naquela noite. Quando acordei, tinha 17 mensagens. Tios, tias, primos, todo mundo da família tinha uma opinião. A maioria me chamando de traidor, de ingrato, de filho da mãe. A minha avó foi a única que mandou uma mensagem diferente. Você fez o que precisava ser feito. Agora, aguente as consequências. Nos dias seguintes, começamos a implementar as mudanças. Foi brutal. Trabalhei 18 horas por dia. Alguns funcionários antigos pediram demissão, leais aos meus pais. Tivemos que contratar gente nova, treinar todo mundo no novo sistema, renegociar contratos. Meus pais entraram com o processo, como prometeram. Mas o advogado deles sabia que legalmente não tinha muito o que fazer. Tudo estava feito dentro da lei. Durante 3 semanas, não falei com eles. 0 contato. Até que um dia minha mãe apareceu no escritório, só ela. Disse que precisava pegar algumas coisas da antiga sala. Eu ofereci ajuda. Ela recusou. Mas quando estava saindo, parou na porta. Você sabe que seu pai não vai te perdoar, né? Eu sei. Valeu a pena destruir sua família por uma empresa? Eu respirei fundo. Mãe, eu não destruí nada. Eu tentei salvar. Vocês que não quiseram me ouvir. Nós construímos isso. Era nosso. E eu estou tentando fazer com que continue existindo. Se eu não tivesse feito nada, em 1 ano não teria mais empresa para ninguém brigar. Ela ficou em silêncio por um momento, então disse algo que me pegou de surpresa. Eu sei que você está certo. Eu sempre soube. Mas seu pai, ele é teimoso. E eu sempre fiquei do lado dele. Talvez esse tenha sido meu erro. Ela saiu antes que eu pudesse responder. 2 meses depois das mudanças, começamos a ver resultados. Fechamos 3 novos contratos grandes. Clientes antigos que tinham saído começaram a voltar. A receita cresceu 16% em um único trimestre. Mas eu não sentia vitória. Sentia um vazio enorme, porque toda vez que alguém parabenizava o trabalho, tudo o que eu conseguia pensar era que meus pais deveriam estar ali comigo. O Natal daquele ano foi o pior da minha vida. Minha mãe me convidou para a ceia, mas avisou que meu pai não queria me ver. Acabei passando sozinho, pedindo comida chinesa e vendo filmes ruins. Foi só em março do ano seguinte, quase 5 meses depois de tudo, que algo mudou. Meu pai apareceu no escritório, sem avisar. Só entrou, passou pela recepção e veio direto para minha sala. Você tem 5 minutos para conversar? Claro. Ele sentou, olhou ao redor. A sala estava diferente, mais moderna. Tinha gente nova trabalhando. Tudo tinha mudado. Eu vim ver como estão as coisas. Estão bem, crescendo. Ouvi falar. Silêncio. Aquele silêncio pesado de quem tem 1000 coisas para falar, mas não sabe por onde começar. Então ele disse: seu avô morreu quando eu tinha 29 anos. Ele tinha uma oficina mecânica pequena. Quando morreu, deixou dívidas, muitas dívidas. Eu passei 5 anos pagando. Prometi para mim mesmo que nunca ia deixar meus filhos passarem por isso, que ia construir algo sólido, seguro. Essa empresa era isso, minha forma de garantir que você estaria bem. Pai, deixa eu terminar. Quando você começou a sugerir mudanças, tudo o que eu ouvia era que o que eu tinha construído não era bom o suficiente, que eu tinha falhado. Levei isso para o lado pessoal, porque era pessoal para mim. Essa empresa sou eu. Não era sobre você ter falhado, era sobre adaptar. Eu sei disso agora, mas na hora tudo que eu sentia era medo. Medo de perder tudo, medo de não ser mais necessário, medo de que se a empresa mudasse tanto, não ia mais ser minha. Foi a conversa mais honesta que tivemos na vida. Ele admitiu que tinha sido teimoso, orgulhoso, cego. Eu admiti que podia ter lidado com as coisas de forma diferente, que fui agressivo demais, rápido demais. Não voltamos a ser o que éramos naquele dia. Esse tipo de mágica não existe, mas começamos a reconstruir algo novo. Hoje, quase 3 anos depois daquele dia em que assinei os papéis, meus pais voltaram para a empresa. Não nas posições antigas. Meu pai é consultor estratégico, usa toda a experiência dele para guiar decisões importantes, mas sem bloquear mudanças. Minha mãe cuida da cultura organizacional,
garante que a empresa não perca os valores que eles construíram enquanto abraça o novo. E eu sou o CEO, oficialmente agora, com o título e tudo. A empresa cresceu 120% nesses 3 anos. Temos 42 funcionários. Abrimos um segundo escritório. Somos referência no nosso mercado. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que toda quinta-feira, eu, meu pai e minha mãe almoçamos juntos. Conversamos sobre a empresa, sobre a vida, sobre tudo. Às vezes discordamos. Às vezes ele revira os olhos para minhas ideias. Às vezes eu reviro os olhos para os conselhos dele. Mas a diferença é que agora a gente se ouve, de verdade. Aquela ligação às 2 da manhã, o advogado tremendo, os papéis de demissão, tudo parece de outra vida agora. Mas eu não me arrependo, porque às vezes para salvar algo que você ama, você precisa estar disposto a quebrá-lo primeiro. Precisa ter coragem de fazer a coisa difícil, mesmo quando todo mundo diz que você está errado. Meu pai me disse uma coisa algumas semanas atrás que ficou na minha cabeça. A gente estava olhando o novo escritório, vendo a equipe trabalhando, e ele virou para mim e falou: "Sabe, eu passei anos com medo de perder isso aqui, mas quase perdi de verdade quando me recusei a deixar evoluir. Você me forçou a encarar isso, e eu te odiei por um tempo. Mas você salvou o que eu construí, sendo corajoso o suficiente para mudá-lo." Família e negócios sempre é complicado. Sempre vai ter ego, emoção, história, mas se tem uma coisa que aprendi, é que às vezes, o maior ato de amor é fazer a coisa que parece mais cruel no momento. É ter coragem de dizer não, de traçar limites, de forçar mudanças, mesmo quando machuca. Porque no final, não era sobre tirar meus pais da empresa deles, era sobre garantir que ela sobrevivesse para todos nós. E valeu cada segundo de dor, cada noite sem dormir, cada relacionamento que quase se quebrou. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquela decisão às 2 da manhã não destruiu minha família. Ela a redefiniu, nos forçou a crescer, todos nós. Meus pais aprenderam a soltar um pouco o controle. Eu aprendi que ter razão não significa ter todas as respostas. E juntos, aprendemos que amor verdadeiro às vezes significa deixar ir para poder reconstruir mais forte. Se você está passando por algo parecido, seja em família ou não, eu te digo uma coisa: coragem não é não ter medo. Coragem é ter todo o medo do mundo e fazer mesmo assim. E às vezes, as melhores decisões da nossa vida são as que mais doem tomar. Esse foi o dia que demiti meus pais, e paradoxalmente, foi o dia que salvei a empresa deles, e nossa relação também. Se inscreve no canal para mais histórias como essa.